Queridos amigos, amigas, mais uma vez estamos aqui para falar da Palavra de Deus, alguns minutos para trazer uma mensagem. Nós sabemos que hoje em dia há um grupo de evangélicos que pregam o evangelho da prosperidade, onde você vai ficar rico, você vai ficar milionário, onde você hoje que não tem nada vai se tornar um grande empresário, que você vai fazer isso ou aquilo. Mas o evangelho verdadeiro que se prega na palavra de Deus é o evangelho de Cristo Jesus. É o evangelho no qual muitas pessoas são chamadas a participar, a pregar esse evangelho, mas muitas vezes mesmo, ser participante desse evangelho verdadeiro de Cristo não nos traz riquezas financeiras, materiais, nos traz riquezas espirituais. Por que eu estou dizendo isso? Servir a Deus, nem sempre a pessoa que serve a Deus, ela vai prosperar grandemente financeiramente. Muitas pessoas que optam em servir a Deus, elas na verdade elas vão abnegar, elas vão perder várias coisas no decorrer da sua vida. Na palavra de Deus, os apóstolos iniciais, no início da igreja primitiva, eles perderam tudo. Aquelas pessoas que eram ricas, quando aceitavam o nome de Cristo, aceitavam Jesus como seu Salvador, elas perdiam heranças, elas precisavam de ajuda de outros irmãos para poder se manter. Porque o Evangelho de Cristo, muitas vezes nós somos convidados a sofrer o que Cristo sofreu, o que Cristo padeceu. Nós somos chamados a padecer pelo nome de Cristo. Nós somos chamados a fazer o que Deus quer. E muitas vezes nós vamos encontrar grandes obstáculos para servir a Deus. E muitos dos obstáculos que nós encontramos, às vezes, nós vamos deixar perder coisas, nós vamos deixar nossos lares, deixar nossos familiares. Muitas vezes nossos familiares também não vão entender o propósito que Deus tem para mim e para você na vida do Evangelho verdadeiro de Cristo. Então o Evangelho de Cristo não é o Evangelho da prosperidade material, e sim o Evangelho da prosperidade espiritual. É lógico, claro que Deus pode te dar sabedoria para você administrar seus bens, você pode enriquecer dentro da igreja, claro, mas principalmente a riqueza espiritual que Deus quer que você tenha. Mas nós vemos exemplos de Bíblia que homens que tinham tudo para ficar milionário, ser bem sucedido financeiramente, ser homens de destaque na sociedade, quando decidiram servir a Deus, eles perderam tudo. Veja um exemplo, vou citar um exemplo, existem outros exemplos, mas um exemplo de Moisés, lá em Hebreus diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Veja que interessante, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Mas com qual objetivo ele deixou? Versículo 25 diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então veja que interessante, Moisés trocou toda aquela glória do Egito para sofrer com o povo de Deus, com o seu povo. Ele sabia que aquela glória do Egito, toda aquela riqueza, toda aquela fortuna que ele podia participar e adquirir também grandes riquezas daquela, porque ele era filho da filha do Faraó, então ele teria grandes benefícios, ele teria grandes recursos financeiros, mas ele, pelo nome de Cristo, para servir a Cristo, ele abandonou tudo isso, porque ele sabia que toda aquela glória do Egito era uma glória passageira, e ele preferiu não a glória passageira, e sim a glória duradoura, que era a glória de servir a Deus, a glória futura que ele ia adquirir. Então ele preferiu abandonar todas as riquezas para que ficasse no pecado servindo aí o mundo. Então nós vemos que grandes homens abandonaram tudo para servir a Deus. Talvez Deus esteja te chamando hoje, Jesus esteja te chamando hoje, e Ele talvez não vai te dar riquezas materiais para você, mas o que Ele tem para oferecer é duradouro, para todos sempre, que é a vida eterna. Amém?